O paciente apareceu com incisivo central quebrado no seu consultório, e agora o que você vai fazer? O que me fez decidir qual preparo eu vou fazer, se vai ser uma coroa, se vai ser uma faceta, a escolha do material, qual o impacto da oclusão desse paciente nesse tratamento. A gente vai falar de tudo isso nesse vídeo agora, além de todo o processo de como colar essa prótese. Não esquece de deixar teu like, porque no final desse vídeo eu vou colocar aqui para você o passo a passo dessa cimentação adesiva que foi feita com OptiBond FL. Como você sabe muito bem, quando o paciente fratura um dente, ainda mais no dente anterior, a principal preocupação é entender o que aconteceu e também acalmar o paciente. Geralmente isso acontece quando a nossa agenda está enrolada, está lotada, cheia de paciente. Então no primeiro atendimento, o meu objetivo foi entender o porquê o paciente fraturou esse dente, o que já tinha naquele dente e o tamanho do comprometimento que essa fratura causou no dente. E se, claro, tinha um fragmento para poder ver se eu podia colar esse fragmento já de forma definitiva ou nem que seja pelo menos de uma forma provisória. Eu não vou mentir para você, tá? Eu não lembro exatamente como o paciente quebrou o dente. Eu lembro que foi uma batida que ele teve ali, acho que envolveu a filha, alguma coisa assim, com brinquedo. Mas assim, essa fratura ela envolveu tanto a incisal como a palatina. Esse dente ele já tinha tratamento de canal, ele tinha uma trinca, aliás, uma trinca grande, horizontal, mais ou menos nessa altura que foi quebrada, e provando esse fragmento da posição, dava para ver que o dente 21 ele era mais longo do que o dente 11. E tinha muita resina dentro desse fragmento, quase não tinha esmalte, o dente não tinha mais suporte, né? Uma fratura era questão de tempo mesmo. E além da restauração ela ser subgengival na palatina, ela já estava infiltrada, né? O que indica esse manchamento que tem na palatina, mostra que já tem um pouco de cárie ali, porque essa resina já estava falhando a adesão dela. Como eu não tinha um horário adequado para atender ele naquele momento de emergência, mas eu tinha um horário no dia seguinte com tempo para poder já fazer o preparo, a moldagem para esse dente, nesse primeiro momento eu apenas limpei esse fragmento e colei ele provisoriamente com uma resina flow, mas sem qualquer adesão. Até o dia seguinte eu sabia que ia durar tranquilamente. Só que o paciente não pôde vir no dia seguinte, acabou remarcando e voltou só daqui a uma semana. Ainda assim, não teve nenhum problema. O provisório ficou lá bonitinho todo esse tempo. Agora, antes de eu começar, antes de fazer qualquer tipo de preparo, a minha preocupação é com a oclusão do paciente. Eu tenho que ver o impacto dessa oclusão na restauração que eu vou fazer. E além desse paciente, ele não tem nenhum guia de desoclusão da maneira ideal, né? Ele não tem um guia canino ideal, não tem um guia anterior ideal. Ele também tem apinhamento dos dentes anteriores e oposição ali desse dente inferior acaba limitando o tamanho desse dente 21. Antes, ele era até mais longo do que o 11, mas isso gerava um contato que até pode ter facilitado nessa fratura. Mas agora, a partir desse momento, se eu não for corrigir essa oclusão, nesse caso eu não vou corrigir, essa prótese ela vai ter que se adequar à oclusão que o paciente tem nesse momento, que o paciente tem hoje. E apesar dele não ter uma oclusão favorável, ele não tem nenhum sinal, nenhum histórico de apertamento ou de ranger os dentes. Então, mesmo que o ideal seja sempre corrigir toda a parte oclusal antes de você fazer uma restauração, esse é um caso que é favorável a gente ser uma exceção e fazer um dente que vai se adaptar à situação oclusal do paciente. Quanto ao material, eu podia tanto fazer ou uma restauração de resina direta ou fazer uma restauração de cerâmica indireta, mas por uma questão estética, de copiar exatamente o dente vizinho. Pelo apelo estético, eu resolvi, nesse caso, fazer uma cerâmica. Decidido que vai ser uma restauração indireta de cerâmica, agora eu tenho que decidir o tipo do preparo e o tipo de cerâmica que a gente vai fazer essa prótese. Antes de eu definir se vai ser uma coroa total ou se eu vou fazer uma faceta, eu tenho que decidir o material cerâmico. E considerando a extensão da fratura, a presença de dentina exposta que já tem na palatina e também que eu vou precisar expor na hora de preparar essa vestibular, também devido à oclusão que esse paciente tem, é importante eu usar um material cerâmico de mais resistência. Por isso a minha escolha foi um de silicato de lítio com cutback. Deixa eu explicar bem o que é isso. Silicato de lítio é o Emex. Ele pode ser o Emex Press ou o Emex CAD. O Press é quando faz ele injetado e o CAD é quando o técnico vai fazer ele fresado. E o cutback? O cutback é porque o técnico ele desgasta a vestibular dessa peça para poder estratificar uma cerâmica ali por cima e conseguir um resultado estético ainda melhor. Então eu vou ter uma prótese que vai ter uma resistência mecânica, porque ele é um material monolítico, feito de silicato de lítio muito resistente, só que na vestibular ele faz um pequeno desgaste para conseguir um resultado mais estético. Agora que eu já defini o material da minha peça, eu vou definir agora o tipo do meu preparo. E a minha decisão é mais do que óbvia, eu vou fazer um preparo de faceta. Eu sei que tem muita gente, quando olha um dente desse, com tratamento de canal, com essa quantidade de fratura, já pensa na hora de enfiar um pino ali e fazer um preparo total para coroa. Eu vou te explicar bem direitinho porque a minha decisão é fazer um preparo parcial de faceta e não um preparo total. Então presta atenção nisso. É claro, eu vou precisar de um preparo na vestibular desse dente, para eu poder ter um resultado estético adequado para esse caso. Agora, vamos pensar, se a palatina desse dente fosse rígida, se não tivesse nenhuma restauração
restauração, se ela fosse inteirinha, independente se esse dente tivesse ou não tratamento de canal, eu nunca ia fazer um preparo de cura total. E não tem porquê. Um preparo que vai envolver apenas a vestibular e a incisal desse dente já é suficiente para eu poder ter uma adesão de qualidade e com muita força, mesmo no preparo curto igual a esse. Aliás, o que não falta é artigo científico mostrando casos exatamente com esse tipo de remanescente, mostrando restaurações com preparos de faceta tranquilamente, que é um tratamento viável numa situação como essa. Agora, nesse caso em si, a palatina está envolvida, porque ela já estava restaurada e, aliás, já até tinha cárie, né? Superficial, mas também tinha cárie. Então, o meu preparo, ele também vai ter que envolver a palatina. Mas ainda assim, não tem por que eu fazer um preparo de cura total. Na verdade, assim, só tem duas situações onde é indicado fazer um preparo total para uma restauração. Quando você já tem uma coroa e você vai refazer ela, então você já tem um preparo total, você vai refazer, vai acabar fazendo uma coroa total. E a outra situação é quando você tem de uma remanescente só a raiz. Tá lá, o dente está no nível gengival. E ainda assim, numa situação como essa, tem uma possibilidade de você não fazer coroa e você fazer uma endocral, por exemplo. Essas são as duas situações onde hoje em dia é normal você fazer uma coroa total, sendo que uma delas ainda pode ser que você não faça. Então, assim, sempre que eu tiver um preparo, eu vou fazer de tudo para evitar fazer um preparo de cura total. Porque quanto mais eu preservo a estrutura do remanescente, mais área para adesão eu tenho, mais esmalte eu vou preservar e isso vai melhorar não só a força de adesão, mas também a estabilidade da minha adesão, além de manter esse remanescente mais resistente a fraturas. Então, nesse caso, eu vou preservar todas as faces possíveis e por isso eu não vou fazer preparo no proximal. Aí você pode pensar agora, porra, Renato, mas só mais um pouquinho de broca ali, você já faz o preparo total. O que custa fazer isso? Custa que eu não preciso. Custa porque eu acabei de dizer, eu vou repetir para você poder gravar. Quanto mais estrutura eu conseguir preservar, melhor a resistência desse dente. E por mais que ele esteja muito destruído igual está esse dente, além de eu obter uma melhor adesão por conta da posição do meu término, né? Então, assim, se eu levasse esse preparo mais para o nível gengival, a minha margem de esmalte seria menor, ou eu poderia perder essa margem de esmalte. E quanto mais esmalte eu tenho na minha margem, melhor é a minha adesão, mais longevidade eu consigo na minha restauração. Então, eu vou sempre preservar ao máximo. O meu preparo de faceta ele vai ser do tipo taco shell. O que isso significa? Ele envolve tanto a vestibular quanto a palatina, mas ela não envolve as proximais. Então a prótese ela fica nesse formato, parecendo um taco mexicano, uma tortilha de taco mexicano, e é por isso que tem esse nome. Não fui eu que inventei esse nome, só que realmente eu acho ele perfeito para essa variação de preparo. Então é um preparo formato taco shell. Agora vamos falar com os amantes de pino e retentor intracanal. Pela qualidade do remanescente, não tem qualquer necessidade de eu colocar ou um pino de fibra de vidro ou qualquer reforço intrarradicular. Mas devido à exposição da dentina que eu vou ter devido ao meu preparo, na palatina que já tinha preparo e na vestibular que eu vou preparar e acabei expondo, eu vou fazer um IDS, que é o selamento imediato da dentina. Então eu não vou deixar essa dentina exposta. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um IDS, que é logo depois do preparo eu vou fazer já uma adesão sobre esse dente. Eu vou utilizar sempre um adesivo ou de quarta ou de sexta geração. E depois desse IDS eu vou fazer um resin coating, que é colocar uma fininha camada de resina flow em cima dessa adesão e dessa forma eu vou conseguir uma força de adesão e uma estabilidade muito melhor do que se eu deixar essa dentina exposta e fazer a adesão dela só no dia de cimentar a minha prótese. Então eu sempre já faço essa adesão da dentina logo depois do preparo, antes de moldar. Isso vai influenciar muito, tanto na força de adesão, quanto também na estabilidade e na longevidade. Se você conhece esse procedimento, coloca aqui no comentário, e se você não conhece nada de DS, Resin Coat, mas quer que eu fale mais sobre isso, é só pedir aqui no comentário que a gente fala disso aí também, beleza? Fazer uma prótese de um dente anterior, você sabe, não é tão fácil acertar a estética, mas quase que eu acertei na primeira. A primeira prova faltou um pouquinho só de detalhe, um pouquinho de textura, um pouquinho mais de saturação em algumas partes do dente para poder ele ficar perfeito. Então eu mandei para o técnico para ele poder fazer as correções e já na segunda prova veio perfeito. A gente provou, aprovado, a gente pode partir para a cimentação. Para fazer a cimentação adesiva, a gente começa fazendo isolamento absoluto. E para poder expor melhor esse preparo, para poder fazer a cimentação, eu vou utilizar um grampo 212 modificado. Assim eu vou conseguir expor direitinho esse dente para poder cimentar. Aliás, quando eu preparei esse dente, eu fiz exatamente esse tipo de isolamento. Essa é uma boa dica para você que quer isolar para poder cimentar. Então, se você quer garantir que vai conseguir fazer um isolamento para você poder fazer a cimentação, é só você também fazer o preparo com isolamento. Assim, você vai manter a margem do seu preparo numa posição que vai ser favorável você isolar no dia da cimentação. E é exatamente isso que eu faço. Todos os meus preparos eu sempre faço com isolamento absoluto e assim no dia da minha cimentação eu consigo isolar bem tranquilo. Então vamos voltar. Eu
vou fazer então uma profilaxia com sepsis scrub e também vou fazer um jateamento com ácido de alumínio. Isso é fundamental, primeiro, para eu poder fazer a limpeza dos perfis para poder provar a minha peça bem direitinho, mas não é só isso não. Como o meu preparo tinha dentina exposta e eu também fiz todo aquele selamento com resina, então agora eu não tenho dentina, eu só tenho ou resina ou esmalte no meu preparo. Então eu preciso adequar essa resina que tem no meu preparo para eu poder fazer a adesão correta e cimentar minha faceta. O jateamento ele vai criar porosidade nessa resina do preparo e isso é muito importante para a gente fazer essa cimentação. Agora eu vou provar de volta a peça. Eu já provei antes de isolar, né? Tanto que daí a gente aprovou, tanto que a gente verificou que estava tudo correto para a gente então poder fazer a cimentação. E agora eu provo de novo para ter certeza que não tem nada no meu isolamento que vai impedir o correto posicionamento dessa faceta. Assim que eu conferir isso, ver que o meu isolamento está perfeito, a adaptação está perfeita, agora eu posso começar a fazer a preparação da peça para poder cimentar. Para fazer o preparo da peça interna, tem que considerar o material que ela é feita. Ela é feita de silicato de lítio. Então, o passo a passo do preparo dela vai ser o seguinte. Primeiro, condicionamento com ácido hidrofluorídrico a 5% por 20 segundos. Depois disso, eu vou lavar bem e vou secar. Depois que a gente faz esse condicionamento com ácido hidrofluorídrico, ficam alguns sais depositados sobre a superfície que você condicionou, que são sais de hexafluorosílica. Então, esses sais você precisa remover porque eles interferem na adesão na parte da cerâmica. Então, para remover esses sais, eu vou fazer agora, no meu segundo passo, um esfregaço com ácido fosfórico. Vou fazer esse esfregaço por 30 segundos e depois eu vou lavar e secar bem. Agora eu vou aplicar o silano e a aplicação vai depender um pouco ali da marca que você tiver. Se ele é daquele de um frasco ou 2 frascos. Nesse caso eu estou usando o Monobond N da Ivoclar. Eu vou esfregar ele por 30 segundos. Então como que eu faço? Eu pingo ali 2 ou 3 gotas diretamente nessa face interna da peça, pego o microbrush e esfrego por uns 30 segundos e depois deixo ele protegido da luz ali, aguardando eu preparar todo o dente para seguir depois com a cimentação. Eu vou te falar agora, então presta muita atenção. Eu não aplico adesivo depois do silano na minha peça. Então eu nunca aplico adesivo dentro da minha peça. Eu só vou botar adesivo lá no dente. Na peça é só o silano. Agora que minha peça já está pronta lá, aguardando para eu poder depois dar sequência na cimentação com ela, agora eu vou preparar o meu dente. Então vamos lá. Primeiro eu já fiz lá profilaxia com sepsis scrub e o segundo passo foi aquele jateamento com óxido de alumínio que não só foi para poder ajudar a limpar ali o meu preparo, mas também para poder criar microporosidade, criar retenção na minha resina para eu poder fazer a adesão correta nele. Agora o terceiro passo, condicionamento com ácido fosfórico por 30 segundos. Lembra, não tem dentina exposta, então por isso que eu vou fazer 30 segundos em todo o preparo de uma vez. Aonde tem o esmalte, que é no termo do meu preparo, esse ácido ele vai realmente condicionar. E aonde tem a resina, ele serve para poder limpar essa resina para depois receber o silano e o adesivo. Mas vamos aí na sequência. Depois que eu faço esse condicionamento, eu tenho que lavar muito bem com spray, tá? Com spray de água, muito spray de água. Não é só para remover o adesivo, não. Tem que usar muito spray de água. Por quê? Porque assim como acontece lá na cerâmica, quando você faz o condicionamento também no dente, alguns sais ficam depositados sobre esse dente do uso do ácido fosfórico. Então você precisa muito de spray de água ali, com abundância mesmo, para poder remover esses sais e expor melhor ali o substrato do dente para você fazer a sequência ali da sua adesão. Agora então que já está tudo bem sequinho, eu vou aplicar o silano sobre essa resina do meu preparo. O objetivo do silano é penetrar na retenção que a gente criou com o jateamento nessa resina antiga para conseguir unir essa resina antiga com o adesivo que a gente vai aplicar depois. Olha, não é o ideal, mas não tem problema se escorrer um pouco desse silano em cima do término de esmalte, tá bom? O ideal é não, mas tudo bem se acontecer. É de quase impossível evitar que isso aconteça. Então depois do silano, você vai aguardar alguns segundos a ação desse silano. No quinto passo, você vai aplicar o adesivo sobre todo o preparo, tanto esmalte como a resina que tem no preparo. O adesivo que eu escolhi aqui foi o OptiBond FL e a gente vai utilizar só o adesivo, a gente não usa o primer porque lembra, não tem dentina exposta no nosso preparo. Se a gente for pegar a bula desse adesivo e a gente for ver as orientações do fabricante, a gente vai perceber que ele não indica o uso desse adesivo para restaurações indiretas. E por que isso? Porque o OptiBond FL ele tem muita carga e a película que ele faz de adesivo ela é muito espessa. Então se você polimeriza esse adesivo antes de levar a peça com cimento, você vai ter dificuldade de você assentar essa peça correta, porque a espessura desse adesivo vai interferir nesse assentamento. Agora, aqui eu tenho uma translucidez na minha peça suficiente para eu poder utilizar um cimento fotoativado. Então, nessa situação, eu consigo polimerizar o meu adesivo junto com o cimento. Isso permite que eu utilize o OptiBond FL com segurança. O cimento que eu vou usar é o NX3, que é da Care, por acaso, a mesma empresa
que fabrica o meu adesivo. E a cor que eu escolhi para esse cimento é o white. Então eu vou colocar esse cimento na peça, vou espalhar bem por dentro dela. Então eu vou pegar esse cimento, vou carregar na peça e vou levar essa peça na posição. Eu tiro o meu refletor, porque eu quero todo o tempo do mundo para eu poder remover bem todo o excesso desse cimento antes de fazer a polimerização. Então eu posiciono ela, empurro ela um pouquinho contra o dente, removo o excesso, empurro ela até eu ter certeza que ela está na posição final, e durante a polimerização eu seguro essa peça na posição para ter certeza que ela não vai deslocar. Depois de polimerizado, ainda com isolamento, eu vou fazer a remoção de todo o excesso com uma lâmina 12, então vou remover todo o excesso de cimento que tiver, vou dando esse acabamento, e depois eu removo o isolamento, reviso se tem mais algum excesso, se eu preciso fazer alguma coisa para dar um acabamento melhor, e faço um polimento do meu término. Você faria alguma coisa diferente? Você ficou com alguma dúvida? Então coloca aqui no comentário que eu vou te responder. E se você acha que eu cumpri tudo aquilo que eu prometi lá no começo, aproveita e deixa o teu like agora. E também aproveita para continuar aqui no nosso canal assistindo mais conteúdo para ajudar você no dia a dia do consultório. E por isso o YouTube já separou mais 2 vídeos para você. Valeu, até a próxima!